O livro que você tem na sua estante não é apenas um guia espiritual. É o sobrevivente de uma guerra de 2000 anos. O que a maioria das pessoas ignora é que a Bíblia que conhecemos hoje passou por um processo de seleção tão rigoroso e perigoso que muitos homens deram a vida para que apenas algumas palavras chegassem até você. Mas quem decidiu o que seria sagrado e o que seria proibido? Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que existem textos que foram citados pelos apóstolos, mas que desapareceram das edições modernas? O arquivo foi aberto, e o que a arqueologia está revelando nos desertos do Oriente Médio desafia a cronologia oficial das religiões. Prepare-se para entender a engenharia por trás do livro mais influente da história. Para entender a origem da Bíblia, precisamos voltar aos desfiladeiros de Qumran, nas margens do Mar Morto. Em 1947, um pastor de cabras encontrou, por acaso, o que os estudiosos chamam de a maior descoberta arqueológica do século XX. Ali, escondidos em vasos de barro por 2 milênios, estavam manuscritos que provam uma precisão tecnológica assustadora. Os escribas masoretas não eram apenas copistas. Eles eram engenheiros de dados da antiguidade. Eles contavam cada letra, cada espaço e cada ponto de cada linha. Se um único erro fosse detectado em uma página de couro de animal, o manuscrito inteiro era considerado impuro e enterrado em um cemitério de textos chamado Genizá. Essa obsessão pela perfeição é o que permitiu que o texto que você lê hoje seja virtualmente idêntico ao que foi escrito no tempo dos profetas. Mas aqui reside o primeiro mistério. Os manuscritos de Qumran continham livros que não estão na sua Bíblia. Onde esses textos foram parar e por que eles foram removidos da circulação pública? O processo de formação do que chamamos de cânon bíblico foi banhado em política e sangue. Durante os primeiros 3 séculos, os cristãos eram perseguidos e seus livros eram queimados em praças públicas pelo Império Romano. Possuir um fragmento do Evangelho era uma sentença de morte. Mas tudo mudou no ano de 325, no Concílio de Nicéia. Sob a sombra do imperador Constantino, a liderança da Igreja se reuniu para uma tarefa monumental: unificar o império sob uma única doutrina. Imagine uma biblioteca de centenas de textos proféticos, evangelhos e cartas apostólicas sendo filtrada através de interesses políticos e teológicos. Foi nesse momento que a linha entre o sagrado e o apócrifo foi traçada. Livros como o de Enoque, que descreve com detalhes técnicos a queda dos anjos e a existência de gigantes na terra, foram deixados de fora das versões oficiais. Por que esconder relatos que os próprios escritores bíblicos, como Judas e Pedro, consideravam autênticos e citavam em suas próprias cartas? Seria uma questão de teologia ou de controle de narrativa para evitar que o povo soubesse demais sobre o mundo espiritual e a tecnologia dos antigos. A engenharia da Bíblia também envolve a evolução do material. Passamos do papiro frágil, feito de juncos do Egito, para o pergaminho de couro, que podia durar milênios. Cada cópia da Bíblia na Idade Média custava o equivalente a uma pequena fortuna, exigindo o couro de centenas de animais e anos de trabalho manual de monges copistas. Os templários, durante as cruzadas, parecem ter encontrado uma peça fundamental desse quebra-cabeça nos subsolos de Jerusalém. Documentos sugerem que a ordem não buscava apenas ouro, mas os originais em hebraico e aramaico, que não sofreram a influência das traduções latinas de Roma. Eles buscavam a Vulgata oculta, a fonte pura, que continha as instruções astronômicas e as genealogias completas,
que foram resumidas nas edições populares. A Bíblia que você lê hoje é uma tradução de uma tradução, mas o código original permanece preservado em bibliotecas fechadas a 7 chaves. A ciência moderna agora está usando a inteligência artificial e a análise de DNA para rastrear a origem das peles de animais usadas nos manuscritos antigos. O que estamos descobrindo é que os textos viajavam por rotas comerciais secretas, sendo protegidos por sociedades que sabiam que aquele conhecimento era perigoso. A tradução de William Tyndale para o inglês, por exemplo, custou a sua vida. Ele foi estrangulado e queimado na fogueira, apenas por querer que o homem comum pudesse ler o texto original. Isso nos faz perguntar: por que o acesso direto à origem da Bíblia sempre foi tão temido pelas instituições de poder? Se o texto é uma carta de Deus para a humanidade, por que tantos filtros foram colocados entre o remetente e o destinatário? Entrar na origem da Bíblia é entrar em um labirinto de manuscritos perdidos, como o Evangelho de Tomé ou os Segredos de Maria Madalena, que foram encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Esses textos oferecem uma visão completamente diferente sobre os ensinamentos originais, focando mais no autoconhecimento e menos na hierarquia religiosa. A Bíblia não é apenas um livro, é uma tecnologia de preservação da memória da humanidade que foi editada, protegida e, às vezes, manipulada. Das cavernas de poeira às prensas de Gutenberg, cada versículo carregou consigo o sangue de mártires e a inteligência de sábios que sabiam que a escrita era a única forma de imortalidade. O código está diante de você, em cada página que você folheia. Mas a verdadeira origem da Bíblia não está no papel, mas na resiliência de uma mensagem que sobreviveu a impérios, incêndios e censuras. Ao entender como este livro foi montado, você deixa de ser um mero leitor e se torna um investigador da verdade. A pergunta que fica para você, que chegou até o final deste documentário, é simples, mas profunda. Você está pronto para ler o que foi omitido ou prefere continuar na superfície da história oficial? O arquivo continua aberto e as páginas do passado ainda têm muito a revelar para quem tem olhos para ver e coragem para buscar a fonte original de todas as coisas. A história da Bíblia é a sua própria história, e o capítulo final ainda não foi escrito.